Agora, Amazonas de volta, e agora a gente recebe a cardiologista Sueli Regina para falar de cardiopatia infantil. Doutora, seja muito bem-vinda ao Bora Amazonas, é um prazer lhe receber, ainda mais para falar de um assunto que é muito importante, que as grávidas e as mamães precisam ficar atentas, né? Eu agradeço de coração, agradeço a Band por esse momento, para divulgar um assunto que é muito importante e nós sabemos o quanto é triste, né, um diagnóstico na hora errada. Quando você tem um diagnóstico antes, você consegue se preparar para aquela dor, para aquele momento e com isso ser mais fácil lidar com um problema que é um problema que não tem muita coisa a ser feita. A gente tem que enfrentar e juntos é melhor. Ah, certamente, doutora. A gente vai colocar algumas perguntas aqui na tela. Então, bora para o público de casa acompanhar junto com a gente, né? Então, a gente vai primeiro entender o que é cardiopatia, né? O que é cardiopatia infantil e quais são os tipos mais comuns? Então, cardiopatia nada mais é do que um defeito na estrutura do coração. O nosso coração, é sempre bom lembrar, você tem duas células, um espermatozoide e um óvulo que vai virar uma pessoa. E nesse momento, a partir de 21 dias, o coração já começa a funcionar, ele já começa a bater. Muitas pacientes descobrem que estão grávidas porque pararam de menstruar, vai fazer um ultrassom e lá está o coração batendo e anunciando a chegada de alguém. Então, a estrutura do coração, na hora da formação, ele pode não ter uma estrutura adequada e aí ter defeitos. E os mais comuns seriam as comunicações interatriais, as comunicações entre os ventrículos, os defeitos, né, estruturais que a gente pode apresentar por falta de uma abertura adequada numa válvula. Então, com isso, nós vamos ter o que na hora do nascimento? Algumas crianças precisam de intervenção de urgência, já nascer, ir para uma UTI, fazer um procedimento, e outras a gente vai demorar um pouco a descobrir. E são essas aí que a gente tem que ficar em alerta, porque ele, na hora que estiver na escola, quando ele estiver brincando, ele vai dar sinais. Então, é importante sempre lembrar que não necessariamente eu vou descobrir na hora que nasce, eu posso descobrir no decorrer da infância. E doutora, e dá para descobrir antes dele nascer, porque tem um exame que você faz para saber ali o batimento, se está tudo bem com o coraçãozinho do bebê, ainda dentro da barriga da mamãe, Sim, né? nós temos o ecocardiograma fetal, que é um tipo de ultrassom específico para visualizar a estrutura cardíaca. E desde 2023 já é uma lei, a lei é nacional. E em Manaus isso também acontece. Então nós precisamos entender que toda mulher merece esse diagnóstico, porque não é justo, não é? Apesar de que você pense, só vai ter cardiopatia mulheres com doenças, não. 90% das gestações que tem cardiopatia era tudo normal. Era a primeira gestação, casal jovem, sem doença, porque a gente depende do quê? Do acaso. É uma anatomia que vai ter que se desenvolver da forma adequada. E como é uma máquina que vai, durante 9 meses, ter toda uma estrutura formada, podem haver erros. Por isso que é importante essa nossa conversa, né, para o público de casa sempre ficar atento aí a todos os sinais, quando tiver oportunidade, as mamães gestantes fazer o exame, né, fazer também. E agora a gente vai voltar para as perguntas que já vão aparecer na tela. Cardiopatia em criança geralmente é congênita ou pode se desenvolver depois do nascimento, né? Reforça que a senhora já nós temos os dois tipos, né? A cardiopatia congênita, o bebê nasceu com a malformação, mas nós temos as adquiridas. A febre reumática, que é uma infecção causada por várias infecções inflamatórias da garganta. O germezinho vai lá e faz uma doença no coração. A hipertensão, criança também tem hipertensão. E hoje nós vivemos num mundo que nós temos muita obesidade. E com isso nós vamos ter problemas. Então, existem sim as adquiridas. Perfeito. Doutora, qual a frequência desse problema no Brasil? Vamos falar agora de dados, né? Dados. Então, a cada 100 gestações, uma terá uma cardiopatia congênita. É uma das anomalias na pediatria, é a mais incidente, é a maior malformação. Então, a gente pensa, nossa, será? Síndrome de Down, a cada 600 nós vamos ter um. E imagina, a cardiopatia a cada 100. Quantos bebês nascem hoje no nosso estado? Quantos terão? Se nós pudermos fazer o diagnóstico antes, ou se nós pudermos fazer o diagnóstico na alta, ou durante o acompanhamento dele num posto de saúde com um bom pediatra, a gente vai estar evitando muitos problemas futuros.
Então é importante. E doutora, a senhora na prática, a senhora consegue dizer pra gente se aumentou esse número de crianças com incidência de cardiopatia ao longo dos últimos anos? Na verdade, o que se aumentou foi a chance de ter um diagnóstico, de ter tratado. A gente tem evoluído, a cardiopatia congênita, a cardiologia pediátrica evoluiu muito. Hoje nós conseguimos fazer procedimentos em prematuros, em crianças com baixo peso, 600 gramas, 900. Então, assim, o que houve foi a chance do diagnóstico e a chance de uma oferta adequada de serviço para tratar. A incidência continua e o que muda é que antes morria de doença de criança. Hoje a gente sabe o que é o problema, a gente sabe que existe a doença. Muito bem. Próxima pergunta, quais são os principais sinais de alerta que os pais devem observar nos bebês? Muito importante. Isso é muito importante. Então, assim, você tem um bebê e aí você começa a ter a relação em casa de amamentação. O seu bebê não consegue mamar direito, ele é muito cansado, ele tem muito suor na cabeça, ele é aquele bebezinho que você vai no pediatra todo mês e não engordou. Isso são nos menores, então ganho ponderal inadequado, cansaço excessivo, suor excessivo. E nos maiores, eles ficam o quê? São aquelas crianças que quando começa a brincar, a correr, ele é o primeiro a parar, ele evita brincar, parece que ele é tímido, mas na verdade ele não consegue fazer uma atividade normal porque ele é cansado. Então isso é importante, e principalmente história familiar. Se você tem alguém na sua família que teve e a sua criança tem algum sintoma desse, procure assistência. Pode sim se repetir. Doutora, a senhora pode reforçar um pouco mais acerca do tratamento para a gente aí conseguir, a mãezinha ali conseguir lidar com essa situação e o bebê também, uma criança, da melhor forma possível? Então, assim, o tratamento normalmente, ele muitas das vezes vai para um procedimento cirúrgico. Onde você vai ter que abrir o tórax para chegar até o coração e fazer toda a estrutura voltar a ser o que era. Mas existem também as possibilidades através do cateterismo. Então nós temos cirúrgicos através de cateterismo e algumas crianças, pasmem, pode acontecer do problema se resolver, a estrutura com o passar dos anos ir se ajustando e através de medicações a gente conseguir ter um desfecho positivo e não precisar ser de intervenção, curar, ter a resolução. Então, na verdade, o que a gente precisa mesmo é ter o alerta da doença e um bom acompanhamento. E isso é possível na rede. Hoje nós temos um serviço, nós temos a Apivida oferecendo cardiologistas pediátricos, cardiologistas adultos, para que a gente possa com isso acompanhar a sua criança e ter um desfecho da melhor maneira possível. Tem outros métodos também que, concomitante à cirurgia, podem ajudar com a alimentação? Sim, sempre. Alimentação adequada, pobre em sal, a gente não deve oferecer sal, não deve oferecer o açúcar. As crianças precisam sim ter uma educação do paladar desde pequenininha. Algumas pessoas não sabem, mas tudo que a mãe come durante a gestação, acaba que o leite materno tem um sabor. Então, por isso que muitas vezes as crianças, quando tem uma mãe que come muita verdura e tudo, ela vê o primeiro pratinho, ela se saboreia. Porque o leite materno, nós temos essa possibilidade daquilo que a gente ingere, acabar que a criança sente os sabores diferentes. Então, alimentação saudável, exercício físico, criança precisa sim brincar. Criança precisa, no mínimo, 30 minutos, como todos nós, de atividade em área fora. Não ficar na tela, a gente tem que ter esse raciocínio, O sedentarismo, a associação de muito tempo dentro de casa na tela, isso não é bom para ninguém e principalmente isso serve como tratamento. Então brincar ao ar livre, ser feliz. E doutora, deixa uma mensagem para as mãezinhas, que tem um filho passando por essa situação, porque eu lembro que a senhora falou no decorrer aí da sua explicação, que não tem nada a ver com a mãe, com o que ela fez durante a gestação, que tem uma coisa ali que vai no gene mesmo, e muitas mães tenho certeza que se culpam, acham que a culpa é dela. Deixa uma mensagem de conforto, Sim, eu sou mãe e durante minha jornada na cardiopatia, na cardiologia pediátrica, eu entendi que a mãe se culpa, a mãe quer ser a melhor mãe, a mãe quer oferecer o melhor. E entender que o processo de estrutura independe dela, ela é o forno, mas como vai sair não depende disso, é independente se você comeu direito ou não, se você tem alguma coisa. Então, o que eu tenho para dizer, mãe, é que o diagnóstico não é uma sentença.
O diagnóstico é a forma que você tem de conseguir, sim, como uma boa mãe, oferecer o que é possível, estar do lado do seu filho, entender que essa jornada é longa, mas que não é só. A gente tem sempre que contar com um profissional adequado para que ele te oriente, para que ele atenda às suas angústias, para que ele participe das decisões e divida com você esse peso. O diagnóstico de cardiopatia não é uma sentença de morte, ele é uma sentença de vida, de chance da gente mudar o destino. E principalmente, todo coração é especial, mesmo aqueles que não vêm da forma que a gente acha que é o certo, mas é o certo para ele. E ele vai ter uma vida maravilhosa se for bem acompanhado e se tiver a oportunidade de ter a mãe que você com certeza é, de lutar por ele. Então, mãe, não fique pensando que é você. A mãe já tem muitos problemas para carregar e esse não é seu. Doutora, obrigada pela sua participação. Fiquei até emocionada porque eu estou gestante, Ai, que né? linda. Estou com 4 meses e está vindo aí mais uma bênção na minha vida. E gente que é mãe entende e até se coloca no lugar de outras mães quando passam por situações delicadas como essa. Doutora, deixe suas redes sociais para que o público de casa possa lhe acompanhar e tirar mais dúvidas, né? Se Com for o caso. certeza, estou à disposição, né? Tenho um Instagram, Sueli Regina Teles, e eu tenho a disposição de dizer para vocês que eu carrego no meu coração que eu preciso divulgar isso, eu preciso ajudar essas mães, porque é um diagnóstico é pesado, é difícil, mas tem tantos resultados e eu, graças a Deus, sou testemunha de muitos milagres, de muitas superações, de histórias lindas, de mães que hoje respiram aliviadas. E que Deus abençoe.